Olá, no vídeo de hoje vamos falar do CDI 11, produto aqui de FIINFRA da Sparta, que pagou 120% do CDI de forma isenta nesse mês que se passou. Então vamos mergulhar aqui nos principais parâmetros desse mês. Vou abrir a tela e a gente vai começar já conversando sobre os aspectos gerais do mês que se passou. Então o fundo pagou R$ 1, que basicamente é equivalente a esse 120% CDI. Na verdade, foi 121% CDI que ele pagou, né, de forma isenta. Se você for comparar esse rendimento aqui isento com algum produto de renda fixa que é tributado, você tem que fazer o gross up, né? Então ele equivale a um produto tributado com uma rentabilidade aqui de 142%, tá? Então se você tem algum produto tributado que está te pagando 142% CDI, ele vai equivaler aos 121% CDI isentos desse produto da Sparta, tá? Com relação à taxa média desse produto aqui, ele tem uma taxa média interessante de CDI mais 1,5%. Isso equivale a uma taxa média de IPCA mais 7,9%. Perceba que a carteira deles de debêntures tem um padrão similar, muito parecido com a do juro 11, né? Tanto na qualidade, quanto no número de debêntures, quanto o carrego médio. Apenas a diferença é que ele vai pegar essa constituição de IPCA mais 7,9, que vai dar quase 12% aqui, né? De carrego nominal, de taxa média nominal, e ele vai trocar esses fluxos aqui por fluxo CDI. Então ele faz isso através de um derivativo, que é um mecanismo de swapping, onde ele pega essa taxa toda aqui e ele vai trocar justamente por entregas de fluxo, rentabilidades futuras no formato de CDI. Com isso, ele tem essa expectativa aqui de CDI mais 1,5, né, através do mecanismo DAP. Então o fundo é redeado por CDI, que é o ativo livre de risco, né, faz com que a recorrência dele seja mais estável. O fundo também consta, né, com bastante reserva, né, está aqui com R$ 4,49 em caixa. Lembrando que esse produto ele dobrou de tamanho na emissão que ele passou, já está com 400 milhões de reais, né? Então vamos falar um pouco sobre o rendimento desse produto, vamos entender um pouco melhor como que funciona essa rentabilidade aqui. Então montei esse diagrama da mesma forma que a gente fez no caso do juro, né? Só que aqui ele é mais simplificado, é mais fácil ainda, pois afinal de contas está tudo em CDI. Vocês viram aqui que o formato dele é um CDI mais 1,5, né? Então é isso que ele vai capturar para dentro do produto aqui. Quando a gente traz para o mensalizado, quanto que rendeu o CDI no mês que passou? Ele rendeu 0,8. Lembrando que o CDI varia com o número de dias úteis do mês, né? Isso afeta a rentabilidade mensal do CDI. Então, o CDI rendeu 0,8, agregou 0,8 para dentro do portfólio aqui, né? E nesse mecanismo de hedge que ele faz aqui, o spread over CDI, né, que é proveniente desses fluxos de caixa que ele trocou as debêntures IPCA mais 7,9 e teve essa sobra aqui de 0,2% mensalizado, né? Isso agrega valor acima do CDI. Então o fundo rendeu 1%, né? Excelente, um rendimento de 1%. Você retira a taxa de administração, que é de 0,1, então a entrega total dele foi de 0,9, que equivale justamente a esse R$ 1 que a gente acabou de ver aqui. Então o fundo basicamente teve uma rentabilidade boa, interessante nesse mês que se passou aqui, né? Mas o histórico dele acaba sendo bem melhor. Esse produto ele faz muita gestão ativa, né? Então perceba, nesse gráfico aqui, a gente lembra, janeiro e fevereiro de 23 teve a situação lá dos estresse de mercado com o evento Light Americanas, que fez com que causasse a abertura de spread de debêntures de boa qualidade. O que o fundo fez? Comprou vários debêntures de boa qualidade e depois que o mercado se acalmou, aos meses de abril, maio, junho, julho, ele foi vendendo essas debêntures com compressão de spread, ou seja, com o spread mais baixo. Quando o spread é mais baixo, né, logicamente, quando a taxa é mais baixa, acontece o quê? O preço unitário é mais alto. Então, ele fez ganho de capital no pós-efeito Americanas aqui, fez vários meses de ganho de capital, entregou um resultado muito bom para os cotistas. Depois disso, ele estabilizou de setembro 23 até janeiro aqui, entregou uma recorrência da ordem de 120% CDI, e na sequência aqui, quando ele fez a emissão, janeiro e fevereiro, ele acabou entregando aqui uma equalização de VP que tinha dentro do produto para os cotistas, que fez um pagamento não recorrente de 2,70. Com isso, teve esse salto aqui de rentabilidade também. Atualmente, ele se encontra de forma acumulada com 174% do CDI. Então, para quem tem o produto desde o início, né, está capturando esse 174% do CDI de forma isenta, né, de forma líquida. Isso aí dá mais que 200%. Se você comparar com um rendimento tributado, né? Relembrando que aqui em janeiro e fevereiro também teve um acréscimo de VP do fundo pelo fechamento de spread que foi causado pela tributação dos fundos exclusivos. Afinal de contas, é sempre oferta e demanda. Então, à medida que houve uma procura muito grande pelos produtos de debêntures incentivadas, elas acabaram se valorizando nesse período aqui, janeiro e fevereiro de 24. Então, a gente viu aqui o histórico também geral do fundo de pagamento, né? Para quem não conhecia esse produto, veja que é um produto que trabalha com bastante gestão ativa. Eu diria assim que ele é o irmão
irmão mais novo do juro, né? Então, basicamente, ele tem patrimonial menor, ele tem 400 milhões versus o patrimonial do juro, que é um patrimonial bastante grande, né? Mas não somente isso, ele tem diversificação boa, ele tem um bom número de debêntures, a gente vai ver a carteira dele aqui também, e ele tem uma taxa média muito parecida, né? A diferença é que essa taxa é redeada a CDI, ele se torna mais constante, mais estável. Por falar na carteira, né? Então, esse fundo aqui fez a emissão e após essa emissão, aqui no mês de março, ele estava com 50% em caixa, praticamente 200 milhões de reais em caixa. O que ele fez com esse caixa? Ele foi comprando novas posições, comprou 5, 12, mais uma aqui, mais 3 posições nesse mês que passou, e hoje ele está com essa configuração, 86% alocado e praticamente aqui 10% em caixa. Então, essa configuração, quando a gente olha a carteira global dele, ela tem basicamente 82 emissores aqui dentro da carteira, uma taxa média CDI mais 1,5, uma duration 3,7 anos, é uma carteira bastante diversificada. As novas posições que entraram para dentro da carteira esse mês foram Petro Recôncavo, Intervias, Banco do Brasil e o aumento de exposição em Localiza. Então, basicamente foi isso que ele fez de alterações na carteira. Esse fundo ele tem um grade muito bom aqui de rating e distribuição setorial bastante boa. Geração, saneamento, logística, óleo e gás são os principais setores, né? E a gente tem um nível de rating aqui que basicamente está todo em AAA e AA também. Então a qualidade de crédito é bastante boa. O vídeo de hoje era isso, galera. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fique com Deus.